Satisfação, é muito bom poder falar com você. Pode chegar. O programa Quatro Linhas está no ar. Debate Bola, essa bola que não para. A renovação da comunicação esportiva está na área, nos estúdios da Eurodata Niterói. E vamos apresentar na onda do hip hop para aumentar o nosso ibope. Vinícius Faustini, o tempo e o placar, Diário de um Salafrário chegou para eternizar. Salve, Flávio, aniversariante do dia. Mas, Flávio, infelizmente eu tenho que te dar um presente de grego que a Nike deu para todos nós brasileiros. A terceira camisa da seleção brasileira tem cor preta. Alguém viu essa cor na bandeira do Brasil? Porque eu não conheço. Tá. Só se for corrupção, né? É boa. É verdade. Pois é, né? E não vai ser... a seleção não vai utilizar, é só para vender. Só para vender. Ah, poxa. Só para vender. Se é que vai vender, né, essa camisa, né? Se é que não vai ficar nas lojas, né? É verdade. Fernando Diniz, tabelando de primeira na cara do gol e não marca bobeira. Bom, Flávio, aniversariante do dia, parabéns para você também. A Vinícius, amigos. Bom, gente, meu destaque vai para os absurdos que aconteceram no futebol essa semana, né? Primeiro, o árbitro liberar o jogo entre Itaperuna e a Peripense pela Série B do Campeonato Carioca, num campo que mais parecia um pasto devido à chuva que aconteceu, né, na região do Noroeste Fluminense. Segundo, Fortaleza e Flamengo, o jogo atrasou por mais de 10 minutos. Por quê? Porque muita gente no campo, né? Como a gente via muitas vezes aqui no Rio, no Maracanã. Teve também o goleiro Felipe precisou trocar o uniforme, né? Porque ninguém comunicou a ele que o Fortaleza viria com o uniforme número 1, né? Mas esse negócio de muita gente não é porque todo mundo queria ver o Ronaldinho Gaúcho de perto, não? Eu acredito que seja. Jornalistas tietes. E terceiro, Fortaleza cobrando R$50 para poder lucrar. Até parece estadual do Rio. Com o jogo, né? Até parece estadual do Rio. É uma coisa absurda. É um absurdo isso. Eles sempre fazem isso em outros estados. Eu sei que eu sou do Espírito Santo, eles botam o preço mais alto porque sabem que o torcedor apaixonado, é raro conseguir ficar perto do seu time de coração. Aí eles botam o preço que for. Mas, por exemplo, isso até deu certo no jogo do Muricy e Flamengo, né? Que o estádio lotou. Mas no jogo do Fortaleza não. Mas, por exemplo, no ponteiro do jogo, né? Que é o que eles têm que descrever lá, né? Tal, o público e tal, eles botaram 21 mil pessoas. Só que no olhômetro a gente percebia que tinha mais de 30 mil. Tá certo. Agora deixa comigo, fé em Deus vamos chegar. Eu sou o Flávio de Sá, a comunicação está no ar. Muito obrigado pelo parabéns. O meu destaque vai para Vanderlei Luxemburgo, 1995. Romário, baixinho Romário, astro, ídolo, eleito o melhor jogador do mundo anteriormente, em 94 no tetracampeonato, pedra no sapato, fora Vanderlei. Brigou com o Romário na queda de braço, fora Vanderlei. E agora 2011, a história se repete. Adriano Imperador pode ser contratado e Vanderlei pode estar saindo do rubro-negro da Gávea. Quem vencerá essa queda de braço, Vinícius? Olha, Flávio, eu acho um pouco diferente o contexto. Por exemplo, o Romário na época era o melhor jogador do mundo, aí estava no Flamengo, ele estava chegando no Flamengo, começando uma história no Flamengo. Já o Adriano não, o Adriano teve sua história, agora está num momento bem fraco de sua carreira, está muito inseguro. Já não faz gols há mais de 10 meses. Exatamente, fez 8 partidas pela Roma, não marcou nenhum gol. Eu acho que agora o Luxemburgo vai ganhar essa, principalmente porque com o Mengão sem freio, ninguém vai querer arriscar tirar do trilho. Mas será? A torcida já tá querendo fazer uma homenagem a ele no jogo, já está querendo fazer. A Patrícia Morim disse que é pela comissão técnica, por ela quer o Adriano de volta. Isso não pode dar uma arranhada? Uma crise de um time invicto, Fernando. Mas olha só, como eu já estava falando aqui, o Flamengo e o Corinthians são dois clubes dados à crise, né? Qualquer coisa é motivo para crise, né? Inclusive, às vezes a imprensa planta também, para falar a verdade. É verdade, mas eu acho que o Luxemburgo, ele também está sendo radical demais, entendeu? Eu acho. Porque o que acontece? O Flamengo
É fato que o Flamengo precisa de um centroavante de área para pelo menos fazer elenco, entendeu? Porque o Vanderlei já provou ser bom, mas precisa de um outro para... Mais detalhes no bloco do Flamengo inteirinho. Com certeza. Jogo do Fortaleza, Copa do Brasil, mais detalhes. Agora, Libertadores da América. Altos e baixos para o futebol brasileiro, Vinícius. Exatamente. Os altos são o Cruzeiro, que goleou novamente 6-1 sobre o Tolima da Colômbia. Tolima, o Carrasco do Corinthians, sucumbiu feio. Pois é, né? 3 jogos em casa e 3 goleadas, né? 4-0 no Guarani, 5-0 no Estudiantes e 6-1 no Tolima. O Cruzeiro arrebentando. Agora o Corinthians queimou um filme, porque o Tolima, né, que foi o azarão, poderia fazer, de repente, como ganhou o Corinthians, poderia ter uma melhor campanha, mas estamos vendo que o Corinthians é que pisou na bola mesmo. É verdade. O Cruzeiro meter 6-1, o Corinthians quase perdeu no Pacaembu. É verdade. E o Tolima fez um bom jogo diante do Corinthians, né, no Pacaembu, mas será que o Cruzeiro vai ser um típico time do Cuca, né, que começa muito bem e termina mal? Coca-Cola, só pressão no início. Boa, Flávio, boa. Tá certo. O Internacional, o Cruzeiro é líder do grupo 7, o Internacional é líder do grupo 6, depois de ter ido à Bolívia e vencido o Jorge Wilstermann, que não é nome de uísque, é nome de um piloto comercial da Bolívia, o primeiro piloto comercial da Bolívia. Aí o time que homenageia o Wilster foi e perdeu por 4-1. No início o Inter não estava jogando muito bem, tomou um gol, tomou uma pressão, mas quando se ajeitou, abriu uma goleada com destaque para Leandro Damião, que fez uma excelente partida e um golaço, e também com o Zé Roberto voando na altitude. É verdade. Pois é, hein? Será que ele consegue entrar em forma dessa vez? Será que o Zé Roberto vai ser igual ao Edilson, por exemplo, né, que na altitude jogou pra caramba diante da Bolívia e aqui no nível do mar caiu de produção? Vamos ver, né? Esperar. Porque o Leandro Damião 13 gols em 8 jogos, né? A média normal é exatamente o inverso, né? É verdade. Do outro lado, nos baixos do Brasil, o Grêmio novamente tropeçou no seu grupo, que é um grupo teoricamente fácil. Foi diante de um adversário fraco, no território peruano, empatou em 1-1 com o León de Huánuco, e agora o Grêmio está em segundo do grupo 2, a 5 pontos do líder, o Junior Barranquilla. Time colombiano. Mas deve se classificar o Grêmio, mesmo sendo o segundo do grupo, deve se classificar. E temos aí o Carlos Alberto, né? Até porque o Grêmio vai enfrentar o Oriente Petroleiro na última rodada e o Oriente Petroleiro já tá eliminado. Exatamente. Com certeza. E a polêmica do Carlos Alberto, para variar um pouquinho, né? Para variar um pouquinho, ele fez um gol e quando foi comemorar, ele sentou e fez aquela coreografia que o Kidiaba, do Mazembe, o goleiro Kidiaba, né? O goleiro Kidiaba, o Carrasco a chaga do Internacional. Nem chegou à final do Mundial de Clubes. Graças a ele, né? Com certeza. Graças a ele. O Inter comeu o pão que Diaba amassou e aí agora o Carlos Alberto fez questão de ressaltar em alusão à provocação que o Leandro Damião fez também no outro jogo do Inter contra o Caxias. Mas, além do Grêmio, o Santos também está indo muito mal. O Santos ele não conseguiu ainda uma vitória. Em 3 jogos são 2 empates e sofreu sua primeira derrota por 3-2 para o Colo-Colo fora de casa. O time está na 3ª colocação, apenas 2 pontos. Está vendo o Cerro Porteño, que está a 3 pontos, e a 4 pontos o líder Colo-Colo. Decepção, né? Decepção. O Santos com várias estrelas, né? Um time realmente... E o curioso é o seguinte, né? Dos times que mais se esperava, Santos e Fluminense, são os que estão fazendo a pior campanha. Tá certo. E agora vamos para lá, vamos falar da Copa do Brasil, o campeonato mais democrático do país. Vamos aos resultados. O Flamengo venceu o Fortaleza por 3-0, está classificado. A gente vai falar mais sobre esse jogo, mas o Flamengo não passou nenhum risco, né? É verdade. Pega o vencedor de Guarani e Horizonte do Ceará. Quem será que vai ver um horizonte mais bonito nesse confronto, né? Sem dúvida. O primeiro jogo foi 1-1 em território cearense. Outro time cearense atuou na rodada. O Ceará arrancou um empate sem gols com o Brasiliense, jogo na boca do Jacaré. Os dois ainda estão invictos na temporada.
É verdade, o Botafogo da Paraíba perdeu para o Caxias por 1-0. O Caxias tem vantagem no segundo jogo. O vencedor enfrenta quem passar do duelo entre Atlético Goianiense e Coritiba. No primeiro jogo, 2-1 Coritiba em Goiânia. O Coritiba está fazendo uma temporada muito interessante. Está só 10 vitórias consecutivas, se eu não me engano. O Palmeiras venceu fora o Uberaba por 4-0 e enfrenta o vencedor de Santo André e Sampaio Correia. Num campo que também mais parecia um pasto, devido às chuvas que aconteceram lá em Uberaba. No primeiro jogo, 3-2 para o time do Sampaio Correia. Contra o Santo André. E o Bangu foi eliminado, saiu da Copa do Brasil, foi derrotado pelo Náutico por 2-0. Gol no finalzinho do jogo, o segundo do Náutico. O Náutico pega o vencedor do confronto entre ABC e Vasco, que vai ter seu primeiro jogo no dia 30. Então, o Vasco, para eliminar o ABC, vai ter que aprender direitinho o dicionário, né? O Atlético Paranaense também se classificou direto, venceu por 2-0 o Paulista de Jundiaí e agora pega o vencedor de Paysandu e Bahia. Vai ser um confronto difícil, né? Paysandu ou Bahia. Por último, o Ipatinga empatou em 1-1 com o Avaí e o vencedor do confronto pega quem se sobressair no duelo entre Paraná e Botafogo, que começa no dia 30. Tá certo. Recado final, Fernando? Bom, meu recado final vai para Grêmio e Internacional que ficam se provocando em campo. Eu acho que é bom parar, porque senão o próximo jogo entre eles vai ser complicado. Pega pra capar. Vai ser um pegar pra capar danado. Fala, Vinícius. O recado final é para os clássicos nas rodadas finais. Agora a tabela do Brasileirão saiu, teremos clássicos. O pretexto é de que não tem entrega, não haja entrega nos últimos jogos. Só que eu acho o seguinte: dá para ver que o Brasil não tem uma nacionalidade, precisa dos regionalismos, precisa desses campeonatos à parte para conseguir que o campeonato de pontos corridos seja atrativo. Está na hora de voltar ao mata-mata. Tá certo. Ó, opinião polêmica com o Vinícius. Eu ainda sou mais conservador. Acredito que os pontos corridos, ele é mais justo, né? Mas há que se pensar alternativas para melhorar ainda mais o campeonato. Eu acho que, por exemplo, poderia ter uma semifinal depois dos pontos corridos e uma semifinal e uma final. Tá certo. O meu recado final, né? Um tom de humor, né? Filipão, Luiz Felipe Scolari veta o filme Bruna Surfistinha para os jogadores do Palmeiras na viagem contra, né, o jogo lá contra o time do Uberaba. Será que foi por causa da participação do Dentinho? Será? Não, mas segundo o Filipão é que o filme não passa uma mensagem interessante. Ele falou, não, tem que assistir o Resgate do Soldado Ryan, ou o filme dos 300 de Esparta, né, que mostra mais equipe de grupo, né? Ele tem razão. Tá certo. Agora, Flávio, só uma pergunta, só uma parte. Eu não sei o que é mais sacanagem. O que tem dentro do filme Bruna Surfistinha ou a sacanagem de vetar o filme Bruna Surfistinha? Porra. Beleza, gente. Ponto final. Ponto final. 4 linhas. Opinião sem intervenção. Vamos nessa.